A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é convidado a mais uma vez meditar na palavra do Senhor comigo. E hoje é dia de nós meditarmos no Salmo de número 87. Um salmo bem curtinho, apenas 7 versículos. E esse salmo, queridos, dos Coraitas, ele é um salmo dedicado a Jerusalém, dedicado à Cidade Santa. E um belíssimo salmo. Eu estava inclusive aqui vendo um videozinho a respeito da geografia de Jerusalém e que o Senhor já me deu a graça de conhecer pessoalmente. E que lindo estudar sobre a história, sobre a geografia, sobre as construções. Eu convido você a um momento aí que você estiver tranquilo, sem muitas coisas para fazer. Veja algum vídeo sobre isso, né? Algum vídeo respeitável aí que possa trazer um conteúdo legal para você. Como é gostoso estudar sobre as coisas que a palavra de Deus nos aponta, né? Nos faz pensar a respeito. Mas agora a gente não vai falar de geografia, a gente vai falar sobre essa adoração dos coraitas a Deus, né, destacando a preciosidade de Jerusalém, de Sião. Então vamos lá, versículo de número 1, diz assim: O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. E eu já faço uma pausa aqui, porque eu quero ler com você um texto. O texto está lá em Isaías 14, 32. E Isaías 14, 32 vai dizer assim: Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Então, o fundador de Sião, Sião é Jerusalém, né? O fundador de Jerusalém é o Senhor nosso Deus. Assim como diz o versículo número 1, o Senhor edificou uma cidade sobre o monte. E o versículo 2 vai dizer: Ele ama as portas de Sião, mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Verso 3: Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe, que é o Egito, né? E Babilônia, além da Filístia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. Olha só que coisa interessante, né? Primeiro o salmista começa a falar das bênçãos, né? Da edificação da cidade, que ela foi edificada pelo Senhor. Mas aqui no versículo 4 é falado em primeira pessoa, né? Disse: Entre os que me reconhecem, incluirei o Egito, a Babilônia, a Filístia, Tiro. Eram cidades que reconheciam, vamos dizer assim, reconheciam Jerusalém, né? Mas reconhecer o Deus de Sião é outra coisa. E o final do versículo diz: como se tivessem nascido em Sião. Então, nesse momento em que o Salmo fala em primeira pessoa, como se fosse o Senhor, né, dizendo, e eu quero acreditar que sim, que é, o Senhor está dizendo: eu vou incluir todos esses povos, de perto e de longe, que me reconhecerem como se ele tivessem nascido em Sião. A impressão que dá, queridos, é que esse Salmo está falando de algo que ainda não aconteceu, mas que acontecerá. E olha o que diz: de fato, acerca de Sião se dirá: todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Então aqui está sendo colocado debaixo do guarda-chuva de Sião, debaixo do guarda-chuva do povo de Deus, né, do lugar escolhido pelo Senhor, povos que não conheciam, né, mas que o reconheceram, e vai ser como se tivessem nascido lá, né? Somente Deus pode fazer isso. É como se o Senhor estivesse falando a respeito de alargar o amor e a escolha de Sião para outros povos, né? Versículo 6. O Senhor escreverá no registro dos povos. Olha que interessante. E agora aqui já não está falando mais em primeira pessoa, né? Disse: Este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Bom, esse salmo, ele é um salmo que, além de engrandecer a cidade que o Senhor fundamentou, ele também destaca que povos que não nasceram lá, mas que reconhecerem o Senhor, serão como se tivessem nascido lá, ou seja, eles serão participantes de um favor, de uma graça,
E o final desse salmo está dizendo, com danças e cânticos, né? Eles vão dizer, em Sião estão as nossas origens. E haverá um registro. E o Senhor escreverá no registro estes nomes. Estamos falando de algo maravilhoso. Estamos falando do Deus de Israel, mas que também é o nosso Pai. Porque nós fomos também enxertados nessa videira, enxertados com muito amor, porque o Senhor nos deu também a graça de sermos chamados povo de Deus. Então, o salmo é sobre isso. Em que podemos aplicar esse salmo sobre as nossas vidas? Bom, eu penso que esse salmo ele é um salmo que fala de amor. Esse salmo fala de Deus edificando uma casa para si. Esse salmo fala de Deus escolhendo um povo para ser seu. Mas esse salmo fala também de Deus alargando as estacas para todos aqueles que o reconhecerem. Então, Deus não tem filhos preferidos, Ele ama a todos e você é amado de Deus. Então, neste dia, receba do amor do Senhor que mostra para você que a salvação dele pode ter até mesmo começado. Quando eu digo a salvação, né, a história pode ter começado lá atrás, né? Não estou falando agora de Adão e Eva, mas eu estou pensando em Abraão, eu estou pensando em Isaac, estou pensando em Jacó, mas que essa salvação não se resume a um povo preferido, embora, né, não existe nenhum outro lugar que Deus ame mais que não seja as portas de Sião, como diz o versículo 2, mas que o amor de Deus também te alcançou e você é povo dele. E você e eu, nós temos uma graça, né? Dos nossos nomes estarem escritos no livro da vida, né? Se o nosso coração realmente teme e pertence ao Senhor. Que Deus abençoe muito você. Embora seja um salmo curto, trouxe ao meu coração várias coisas lindas a respeito do amor de Deus, que chama para si um povo não perfeito, mas que deseja, apesar da imperfeição desse povo, por sua misericórdia, ter comunhão com Ele. E eu louvo ao Senhor todos os dias por isso, porque quando eu olho para mim, eu vejo o quanto eu não sou perfeita e sou grata pela misericórdia dEle em me amar, apesar de mim. Deus abençoe muito você e eu espero você para nós meditarmos o Salmo de número 88, se o bom Deus permitir. Deus te abençoe.